Galera da resenha, eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. Tudo na Fórmula 1 é alusivo aos números. O tempo de volta, o tamanho da pista, a quantidade de títulos, enfim. Tudo no esporte gira em volta dos números. Inclusive, a identidade do piloto na pista é baseada em duas coisas: no capacete que o piloto utiliza e no número que o identifica. Aí eu te pergunto, qual é o número mais vencedor da história da Fórmula 1? Hoje eu vou fazer o top 5 dos números que mais venceram na categoria. Em quinto lugar estão os carros de numeral 6. Até a gravação desse vídeo, 75 vezes um carro com esse numeral venceu uma prova. Keke Rosberg, Nelson Piquet, Riccardo Patrese foram alguns que venceram várias provas utilizando esse número. Mas o maior deles, desde a adoção da numeração fixa na Fórmula 1, foi o piloto alemão Nico Rosberg. Das suas 23 vitórias na Fórmula 1, 20 o alemão conquistou com o carro número 6, que ele adotou em 2014 na equipe Mercedes. Em quarto lugar nessa lista está um número muito famoso nos dias de hoje, o numeral 44. 44 dele, Lewis Hamilton. O número 44 já venceu 82 vezes na Fórmula 1, 81 delas com o Lewis, desde a adoção da numeração fixa em 2014. A única vez que alguém venceu uma outra prova com o número 44, além de Lewis Hamilton, foi o francês Maurice Trintignant, no Grande Prêmio de Mônaco de 1955. Por muitos anos, os pilotos usavam números sortidos durante a temporada, muitas vezes números dados pelos organizadores das provas disputadas. E curiosamente, nesse GP de Mônaco em 55, algum iluminado deu lá o número 44 para o francês, que acabou vencendo a prova. E veja só, né? Por décadas, Trintignant foi o único a vencer com esse número. Se ele soubesse que um cara como Lewis Hamilton iria aderir ao numeral e fazer tanta história, teria muito orgulho desse feito, com certeza, né? O terceiro numeral que mais venceu provas na Fórmula 1 foi o carro com o número 2. Carros com esse número venceram 83 provas ao todo. Nomes como David Coulthard, Rubens Barrichello, Felipe Massa e até mesmo Lewis Hamilton ganharam várias provas usando esse numeral. Mas o cara que mais venceu provas utilizando o número 2 no carro foi ele, né? O professor Alain Prost. Entre 1985 e 1993, Prost venceu 16 vezes utilizando esse numeral. Terceiro na lista, portanto, o número 2 entre os vencedores de provas na Fórmula 1. Em segundo lugar na lista, um número muito usado na história da categoria e com muitas vitórias. Carros com o numeral 5 venceram ao todo 144 provas na história da categoria. Mario Andretti, Nelson Piquet, Damon Hill, Michael Schumacher, Sebastian Vettel venceram várias provas utilizando esse numeral. Mas é óbvio que o cara que mais venceu provas utilizando esse número foi ele, né? É o Red 5, Nigel Mansell. Das suas 31 vitórias na categoria, o britânico venceu 27 vezes utilizando o seu tradicional 5 vermelho no bico do carro. Só nos anos de Ferrari que Mansell utilizou outros numerais, mas na maioria das vezes o 5 estava lá vencendo provas com o inglês. 144 vitórias do numeral 5 na história da Fórmula 1. E em primeiro lugar na lista só podia ser ele, né? Primeiro, né? O número 1, o número do campeão do mundo. Por 185 vezes até a gravação desse vídeo, cruzou a linha de chegada na frente um carro com o numeral 1.
Com a numeração fixa adotada nos últimos anos, esse número foi deixado de lado muitas vezes. Só agora, no ano de 2022, o atual campeão mundial holandês Max Verstappen trouxe de volta à pista a imponência do número 1. Número 1 de Ayrton Senna, de Sebastian Vettel, de tantos campeões. Mas é claro que o autor da maioria das vitórias com o número 1 só podia ser ele, né? O alemão Michael Schumacher, que por 52 vezes venceu provas ostentando o número 1. Das suas 91 vitórias, 52 Schumacher ostentava o numeral 1, sendo ele quem mais ampliou essa estatística vencedora do numeral 1. Também por Lewis Hamilton não se importar em usar o número, prefere usar, o seu 44. Aí vem aquela pergunta, né? Será que Max Verstappen adotou o número 1 a título de provocação contra Hamilton? Será? Aí estão os 5 numerais mais vencedores da história da Fórmula 1. De baixo para cima, na ordem, os números 6, 44, 2, 5 e o número 1. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê sua sugestão, a sua participação é muito especial para nós. Eu sou o Vando Monteiro e esse é o Resenha F1. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e um forte abraço.